Salve Maria Imaculada! Que bom que você clicou aqui no vídeo, que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado pela sua companhia. Quero já te convidar para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho desta quarta-feira da oitava da Páscoa, dia 20 de abril. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou o que foi. Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje, que é belíssimo, que é riquíssimo, nos ensina
tantas coisas nesta oitava da Páscoa, vivendo com grande alegria e desejando a você uma feliz e santa e abençoada Páscoa. É o Evangelho dos discípulos de Emaús. O primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. O Senhor, que está sempre ao nosso lado, caminhando conosco, como caminhou com os discípulos de Emaús. E interessante que esses discípulos estavam tristes, estavam desolados, mas continuaram caminhando. A nossa fé é assim. Vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar cruzes, tristezas, mas nós temos que continuar caminhando porque o Senhor caminha conosco. Não caminhamos sozinhos e o Senhor se apresenta a eles enquanto eles estavam caminhando. Estavam conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido. O Senhor que aparece nas pequenas coisas do nosso dia a dia está ali, nos escutando, nos ouvindo, olhando para nós, nos acompanhando porque nos ama. E enquanto eles estavam conversando, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Que maravilha! Os discípulos, eles estavam como que cegos e não reconheceram o Senhor. Será que caminhamos neste mundo sem reconhecer a presença de Deus, sem reconhecer a presença de Jesus no meio de nós? Estamos como que cegos, não reconhecendo o Senhor ao nosso lado. É o Senhor que se aproxima, que caminha conosco, que fala, que nos questiona, o que vocês estão conversando aí pelo caminho. E eles com o rosto triste, um deles chamado Cleofas disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. O Senhor que está falando sempre ao nosso coração, nos fala através da sua palavra, do seu evangelho. E quanto tempo nós vamos demorar para reconhecer essa voz? Aqueles 2 discípulos caminharam com o Senhor e o Senhor conversando com ele. O que foi que aconteceu? E eles explicaram: olha, Jesus, o Nazareno, foi um profeta, poderoso em obras e palavras, e diante de todo o povo, diante de Deus também. E aí ele foi entregue, condenado à morte e o crucificaram. E eles foram falando. Falaram até que algumas mulheres do grupo tinham dado um susto neles porque elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo do Senhor. Então tinham voltado dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Quantas pessoas anunciam esta verdade, anunciam que o Senhor está vivo, mas por que ainda tantas pessoas estão lentas para acreditar? Será que o Senhor hoje não quer gritar ao nosso coração, nos dando um chacoalhão? Como você é sem inteligência, como você é lento para crer. O que mais você está esperando para crer, para ter fé? O que mais? Temos um Deus que se fez homem, que morreu por nós na cruz, que esgotou todas as possibilidades de nos amar. Não teria outra maneira de nos mostrar o seu imenso e infinito amor por cada um de nós. Entregou até a última gota de sangue por amor a cada um de nós. E o que mais você está esperando para crer? Está lento para acreditar? E aí Jesus começou a explicar para os 2 discípulos, começando por Moisés, passando pelos profetas, estava explicando todas as passagens da Escritura. É o Senhor que se revela a nós nas Sagradas Escrituras. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, falando pelos profetas, passando por todos os livros das Sagradas Escrituras, esses livros falam de Jesus. Nós temos que enxergar isso e não podemos ser lentos para crer.
E aí Jesus, quando estava, os dois discípulos e Jesus, quando estavam chegando próximo ao povoado da onde eles iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. E aí eles insistiram com Jesus: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Que belíssima oração fizeram ainda sem saber que era Jesus. Vamos rezar isso hoje: Senhor, fica conosco, a noite vem chegando. As trevas, o pecado, a tentação se aproxima de nós, e se eu não estiver contigo, Senhor, eu posso cair em tentação porque sou fraco. Fica comigo, Senhor. A cada dia eu preciso da sua presença. O Senhor é minha luz, é minha força, é minha salvação, por isso fica conosco. E Jesus entrou para ficar com eles. Quando rezamos, quando pedimos, o Senhor permanece ao nosso lado, não nos abandona, se sentou à mesa com eles, e o Senhor se senta à mesa no banquete eucarístico. Na Eucaristia se dá a nós seu corpo e seu sangue. Pela Eucaristia está presente vivo na hóstia santa, na sagrada Eucaristia. E é interessante que quando Jesus sentou à mesa com eles, eles ainda não tinham reconhecido Jesus. Ele tomou o pão, o abençoou, partiu e lhes distribuía. Aqui, muito claramente, nós vemos a sagrada Eucaristia. E é interessante que nesse momento os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Só que Jesus desapareceu da frente deles, como que dizendo: agora vocês terão a minha presença aqui na Eucaristia. O Senhor não mais ali na vista deles, e o Senhor também nós não conseguimos enxergá-lo na Eucaristia, mas ele se faz presente, corpo, sangue, alma e divindade, presente na hóstia santa, na sagrada Eucaristia. É o Jesus escondido ali, presente, e é essa fé que nós temos que crer e perceber que o nosso coração arde. Nós não enxergamos, mas o nosso coração arde quando Ele fala conosco, quando comungamos, quando ouvimos a Sua palavra, quando rezamos, assim como os discípulos disseram. Não estava ardendo o nosso coração enquanto Ele falava pelo caminho, enquanto Ele estava nos explicando as Escrituras? E na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém para encontrar os 11 reunidos com os outros. É interessante que nós vemos também essa pressa, essa urgência de contar aos outros que o Senhor ressuscitou. E nós temos que ter esta urgência também no coração, de sermos instrumentos de Deus para anunciar o ressuscitado. Vivo está, presente no meio de nós e presente na Eucaristia, que a gente possa reconhecê-lo ao partir o pão. Na Santa Missa, ali está presente, na hóstia santa, na sagrada Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia aqui no vídeo. Se este conteúdo te agradou, não se esqueça de compartilhar, curtir o vídeo, deixar o seu comentário. O que mais marcou para você em uma palavra, escreva aqui nos comentários e se inscreva no canal ativando o sininho. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada!